Ser invisível deve ser um dos maiores sonhos de qualquer soldado. Passar despercebido para surpreender o inimigo e não virar um alvo fácil quando as coisas esquentam é uma vantagem tão importante quanto óbvia num campo de batalha. Por enquanto, a invisibilidade continua no âmbito dos sonhos, mas as guerras de verdade forçaram o aprimoramento de uma das técnicas de dissimulação mais antigas que existem, a camuflagem. Ao contrário do que muitos imaginam, a tática é anterior às guerras. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. A ideia em si só não é nova. Desde os tempos das cavernas, homens pré-históricos já usavam mantas feitas de pele de animais para tentar facilitar a caça, conforme revelam alguns desenhos encontrados em sítios arqueológicos. Mas foi apenas no final do século XIX que a camuflagem virou assunto sério no exército. Até então, os soldados costumavam usar uniformes em cores chamativas, como azul e vermelho. Ter um uniforme vistoso era uma forma de tentar abalar a moral do inimigo, convencer os jovens a se recrutar e até mesmo a facilitar a identificação dos aliados no meio da fumaça de um campo de batalha. Mas com o avanço dos armamentos, dissimular as tropas e os equipamentos passou a ser uma necessidade básica. Com a evolução das armas de fogo, já não era mais preciso chegar tão perto do inimigo para atingi-lo. Ser facilmente visto se tornou uma grande desvantagem no campo de batalha. A primeira providência foi trocar as cores dos uniformes. Azul, vermelho e outras cores berrantes começaram a dar lugar aos mais discretos tons de verde e marrom, como o caqui, adotado como padrão pelos britânicos na Primeira Guerra Mundial. Daí em diante, a ordem foi disfarçar tudo que fosse possível. Essas providências deram resultados, e não foi por acaso. A camuflagem baseia-se no princípio chamado de fatores de formação de unidade. Coisas parecidas, como uma série de pontos próximos que tenham a mesma cor, tendem a ser percebidas pelo nosso cérebro como uma única coisa, enquanto padrões diferentes tendem a ser vistos como coisas separadas. Ou seja, quanto mais parecidos com o ambiente for o uniforme de um soldado, mais trabalho o nosso cérebro vai ter para diferenciá-lo do fundo. Muito antes desses princípios serem aplicados no campo militar, eles já estavam sendo testados em um dos maiores cenários de guerra que existem, a natureza. Animais e plantas vêm se utilizando dessas ferramentas há milhões de anos em suas mais diversas formas. A dificuldade em se identificar um coelho branco no meio de um campo coberto de neve e diversas outras situações desse tipo inspiraram vários trabalhos de pesquisa sobre a camuflagem militar. No final do século XIX, por exemplo, a pesquisa da função das listras em diversos animais. Daí surgiram dois dos princípios que mais tiveram importância em um trabalho posterior. O primeiro é a noção de contra-sombra. Os animais possuem partes do corpo mais claras ou mais escuras de acordo com a necessidade. O exemplo são os tubarões, que costumam ter a parte de cima do corpo mais escura do que a parte de baixo. Dessa forma, ao ser visto de cima, ele se confunde com o fundo do mar, menos iluminado e mais escuro. Ao ser visto por baixo, sua barriga mais clara se confunde com a superfície iluminada da água. O segundo princípio é o da camuflagem ofuscante. É o caso das zebras, nas quais as listas pretas iludem o cérebro do observador, dificultando a tarefa de identificar o padrão. O conceito de camuflagem ofuscante foi aplicado nos navios durante a Primeira Guerra Mundial. Antes, os navios eram pintados geralmente de preto e às vezes de branco. Mas isso contrastava muito com o oceano, o que resultava em dois grandes problemas. Era relativamente fácil identificar um navio se aproximando da costa, e com a evolução dos sistemas de artilharia, era possível atingir alvos a cerca de 5 quilômetros de distância. A maior ameaça, no entanto, vinha de dentro do próprio oceano. Com o surgimento dos torpedos, era praticamente um presente para o capitão de um submarino ver pelo periscópio um grande navio preto contrastando com a água.
A camuflagem deu bons resultados na Primeira Guerra, mas teve de se reinventar rapidamente para dar conta dos desafios que vieram na Segunda Guerra. O principal deles foi a evolução dos aviões, que agora eram mais numerosos e voavam mais altos e mais longe. A camuflagem ofuscante nos navios praticamente perdeu sua função. Além de poderem ser atingidos de cima, houve também o surgimento dos torpedos acústicos, que usavam as vibrações produzidas pelo navio na água para orientar a sua rota. Os bombardeios tornaram-se uma séria ameaça, já que a destruição agora podia ser levada para além das frentes de batalha, alcançando as cidades e parques industriais. Tornou-se necessário proteger essas regiões, e então a camuflagem mostrou a sua nova face, a de enganar o inimigo, fazendo com que ele despejasse suas bombas em alvos falsos. Esses objetos eram de todos os tipos: artilharias, tanques, estradas de ferro e até fábricas falsas, feitas com maquetes de madeira e papelão. Como a artilharia antiaérea e o contra-ataque de outros aviões eram constantes, os bombardeiros alemães desperdiçaram toneladas e toneladas de bombas nesses alvos, que não eram fáceis de serem identificados como falsos. Enquanto isso, no solo, os uniformes camuflados com cores e padrões geométricos parecidos com os atuais começaram a se popularizar. Antes, os tecidos camuflados precisavam ser pintados à mão e eram destinados principalmente aos atiradores de elite. Com a evolução das máquinas têxteis, eles puderam ser produzidos em larga escala. Os veículos também passaram a ser camuflados, mas a eficiência era menor, já que um tanque, por exemplo, tem um formato bastante difícil de ser dissimulado. Com o final da Segunda Guerra Mundial, a camuflagem entrou em um novo ciclo de transformações que continua até hoje. As novas tecnologias, como o radar, o sonar, a visão infravermelha e imagens de satélites, diminuíram em muito a dependência da visão direta. Novas armas, como os mísseis intercontinentais, também modificaram profundamente o conceito do campo de batalha. Mas será que a camuflagem está com os dias contados? Enquanto houver conflitos, a camuflagem sempre estará presente, da forma mais simples até a mais sofisticada, segundo historiadores. Novas tecnologias de detecção levam a novas formas de camuflagem e vice-versa.